Agora tá dando para ouvir. Muito bom, já tivemos um avanço. Oi, Oi, ai que delícia! Gente, desculpa, eu sou totalmente pontual e o computador inverteu tudo, inverteu tela. Ao invés de eu consertar aquele, eu já fui pro celular. normal, acontece, fica tranquila. E a gente, quem sabe, faz ao vivo, né? Ao vivo acontece de tudo. Você viu? E eu falo mesmo, ó, gente, deu problema aqui, inverteu tudo. É Então, verdade. Normal, acontece. que bom Vamos que lá, deu a vida que certo, segue né? agora, né? É. Sim. Então, falaremos hoje sobre perdão, o poder do perdão, com a companhia maravilhosa da Paula, psicóloga, para a gente juntar a ideia do FDS sobre perdão, a ideia que a maioria da população tem através do dicionário, né, o brinco, e pela psicologia. Então, antes da gente falar o que é perdão, se vocês puderem interagir mandando qual a sua ideia do que é perdão, o que você acha que precisaria perdoar, e aí eu vou pedir para Paula falar um pouquinho dela. Quem é a Paula? Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Machado, sou psicóloga, trabalho fortemente no Instagram ali com foco na autoestima, né, e relacionamentos. Então, falo bastante no Instagram como uma boa autoestima faz com que você tenha relações muito mais saudáveis, né? E o ao contrário também é válido. Uma baixa autoestima faz com que normalmente você entre e permaneça ali em relações mais abusivas, né? Tenha um pouco mais de dificuldade de se relacionar e aí gera vários malefícios. Trabalho com isso tanto no Instagram quanto na clínica. E amo falar de psicologia. Acho que o perdão tem tudo a ver com psicologia, né? É uma demanda que vem na clínica. Em qualquer lugar que tenha pessoas, surge a demanda do perdão, né? Porque sempre tem alguém que precisa liberar o perdão para alguém ou receber o perdão para alguém, o perdão de alguém. Então, acho que esse tema está super em alta e é super atual para a gente falar aqui sobre isso. Nós, né? É muito fácil, eu brinco que é fácil nós falarmos perdão e difícil a gente interiorizar e entender Muito. o que é o perdão. Então eu quero começar com vocês. Eu amo o dicionário. Segundo o dicionário, vou ler aqui, temos três definições para perdão. A primeira é remissão de pena ou de ofensa, dívida, desculpa, indulto. A segunda é ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem pede desculpas, né? E aí vem a terceira, que é a parte de quem o ato de pedir desculpas. E por que eu quis ler isso? O dicionário leva muito a gente a entender que desculpa é você deixar alguém impune de algo. Então hoje, ao final da live, eu acho que a gente vai adicionar mais uma definição ao que é perdão, porque a gente discorda um pouco disso, né? Sim. O que é perdão? Para o FDS, perdão é a gente se libertar, né? É você analisar, se conhecer. A gente trabalha muito nessa situação do autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, mais você realiza o que vem te trazer essa satisfação, essa autorrealização. Então, é muito importante você se conhecer. Conforme você analisa a situação, a sua vivência, você entende que algumas coisas que você viveu, o aprendizado, não trouxe a consequência que te traria aquela felicidade que você esperava. E aí entra-se numa situação de culpa, às vezes de autopunição, de muita mágoa, né? E aí o perdão vai entrar nesse sentido, de que tudo isso está incorporando na sua energia. Então você vai carregar como se fosse uma mochilinha por toda a sua vida até você deixar essa mochilinha para trás. Mas o esquecer não é uma coisa assim, eu não vou lembrar, vou ficar batendo na tecla. Não funciona assim. Você precisa trabalhar o perdão, que é se desvincular, se libertar de toda essa mágoa, dessa punição, né? Dessas dores, te trazendo aquilo como uma oportunidade de crescimento, entendendo que naquele momento você deu o seu melhor dentro do que você tinha conhecimento. Se hoje você sabe mais, é devido àquele momento, àquela situação
que você aprendeu. Então, a gente trabalha muito nessa situação de é pra mim, né? O Uhum, outro acaba sendo consequência de você. uhum. Concorda? É, concordo, sim. E dentro da psicologia, a gente vê muito o perdão como autocuidado, sabe? Porque muitas vezes as pessoas acham que o perdão é para o outro, mas na verdade é para nós. Porque o que acontece? Quem carrega a mágoa, a raiva, a angústia, a tristeza, somos nós que estamos ali alimentando, né? Aquela mágoa, aquela angústia em relação ao que o outro fez com a gente. Uhum. Então, cada vez que a gente vai alimentando esses sentimentos ruins, eu falo, né? Sentimentos ruins, como raiva, tristeza, ódio, eles são necessários pra gente em um determinado tempo, né? Mas a gente não pode exceder muito esse tempo. É óbvio, se alguém fez algo de ruim pra nós, né? Se alguém nos machucou ali de alguma forma, a gente tem total direito de sentir chateada, sentir raiva, sentir ódio da pessoa, mas aquilo dali não pode exceder durante muito tempo, né? Uhum. E é isso que dentro da psicologia a gente trabalha muito. Então, o que esses sentimentos estão fazendo com você e por quanto tempo você está carregando eles? O que ele está prejudicando na sua vida? Porque a partir do momento que a gente fica alimentando esses sentimentos, a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue ir para uma nova fase, a gente não consegue viver um novo ciclo da nossa vida, a gente não consegue, eu falo muito disso, né? A gente não consegue viver um novo, a gente fica muito paralisado ali naquele passado, né? Você carrega, Remoendo né? aquele passado. É, o que você disse, é a mochilinha que a gente vai carregando É, ali, é o veneno que a gente toma achando que vai matar o outro, mas na verdade está nos matando, né? Está nos machucando. perfeito, perfeito. E isso que tu falou é muito importante, porque quando tu diz assim, a gente precisa daquela raiva, daquele momento, por um tempo, nós precisamos para aprender. Quando Sim. eu falo, por exemplo, de sentimentos, as palavras, elas têm intensidade, elas têm uma definição emocional baseada no que você viveu. Então, para você Uhum. entender o que é uma paixão, o que é um amor, o que é um perdão, o que é uma raiva, você precisa vivenciar. E a intensidade delas também vão te dar essa definição com a vivência, né? Então é necessário para o aprendizado, para a nossa evolução. Uhum. Porém, conforme a gente aprende, nós agregamos, evoluímos moralmente, temos os valores, essa parte passa a ser pertencente ao passado, né? Uhum. Enquanto a gente fica com ela, mesmo que eu diga assim, ó, não, eu segui minha vida, mas aquela raiva tá ali dentro, isso interfere nas nossas escolhas, mesmo que a gente não perceba, né? Visualmente. Totalmente. O Totalmente. emocional, ele tá afetado, né? É aquilo que a gente vai carregando, a nossa energia, a nossa vibração, ela não se desvinculou daquilo. Então, como eu falo muito que a gente tem o alto e o baixo para aprender, é o amor e a dor. E quando a gente Sim. carrega isso, que a gente aprende a abafar e não a perdoar, ao invés de ficar no passado e você elevar a sua vibração, você está sempre com uma âncora. É. Então não importa para onde você vá, você tem aquela âncora, né? Sim. E assim, é inevitável a gente passar pela vida sem esse sofrimento, né? É inevitável a gente passar pela vida sem ter pessoas que façam alguma coisa que nos deixe chateada, que nos machuque de alguma forma, porque as pessoas também são muito falhas, né? Nós somos muito falhos. Então, foi uma coisa que até a gente conversou ontem, que o perdão, ele, óbvio, a gente fala aqui de questões graves, assim, de traumas, mas o perdão, ele tá na nossa vida diariamente, porque diariamente acontece alguma coisa ali que às vezes nos incomoda, né? Às vezes alguém fala algo, às vezes alguém faz algo, muitas vezes alguém da nossa família, alguém que é próximo de nós, alguém que nós amamos. Então a gente precisa aprender a colocar o perdão como um comportamento, né? Uhum. Diário, que a gente precisa começar a liberar isso, a pensar sobre isso, refletir mais e trazer isso mais para o nosso cotidiano, né? Introduzir esse comportamento de conseguir perdoar. As pessoas acham muito, Paty, que perdão é sinônimo de fraqueza, né? Eu vou ser fraca se eu perdoar ele, eu O vou ser contrário. boba se eu perdoar quem me machucou, mas na verdade é ao contrário, né? Você se livra daquele peso, porque é um peso você ficar ali naquela tortura com aquilo que aconteceu com você no passado. Uhum. Então é como a gente disse aqui.
todos esses sentimentos, eles são válidos durante um tempo, mas a gente não precisa carregar eles a vida inteira, a gente não precisa carregar eles durante muito tempo. A gente precisa viver a nossa nova fase, né? Viver um novo também. Sim, e assim, não precisa ser exatamente um trauma, algo muito marcante. Sim. Isso vai de situações bobas. Às vezes a gente conta um segredo para alguém e aquela pessoa passou para frente e a gente não conseguir Sim. perdoar aquilo. Ou, sei lá, tô andando na sala e sem querer derrubei o copo. A gente começa naquela cobrança, autopunição, porque eu tinha limpado, porque eu não sou perfeita. Sabe, começa em detalhes bobos. A gente vai se cobrando tanto que isso somatiza e faz parte de um todo muito grande, né? A gente vai falar disso. Sim. Então, Sim. falando E do que é dentro da. perdão e Desculpa, te simplificando. cortei. Ah, não, Desculpa, te cortei, pode continuar. esse começo de falar o que é perdão exemplificando, até eu coloquei uma pergunta no Stories pedindo para o pessoal dizer, né, o que para eles é perdão. E foi do 8 ao 80. Teve pessoas dizendo que perdão era conseguir caminhar sem o peso do passado, o que entra dentro do que a gente está falando, né? E teve gente que já começou que não, que isso é para poucos, que é uma dádiva, que é algo como se fosse intocável. E não é, isso pertence a todos nós. E esse é o bacana de a gente estar falando hoje, assim, não é impossível. Isso é seu, isso é um exercício e é a prática. Existem coisas mais difíceis da gente trabalhar, que vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Até pra gente respeitar o nosso emocional, mas todo mundo consegue, né? Como eu brinquei, vai de você. Pra mim, por exemplo, às vezes derrubar um copo com água no chão da sala é tranquilo, eu vou lá e passo um pano e sem problemas. Mas pra quem já tem aquela situação do perfeccionismo, aquilo pode ser muito dolorido. Pode ser uma coisa que vai levar, às vezes, uma semana pensando para não sofrer, porque aquilo causa muita dor. Então é difícil mensurar o que não é palpável, que é a emoção, né? Então Sim, é importante a gente saber que todos conseguem e é um exercício, né? Você não banalizar a sua dor, mas também não achar que é algo intocável. exatamente. Tá acessível a todos, né? Óbvio que cada pessoa tem o seu processo, né? Existem dores que para algumas pessoas são maiores do que para outras. Cada pessoa tem um processo, leva um tempo para cada pessoa para conseguir realmente conseguir perdoar ali o que aconteceu, mas é acessível a todos. Eu acho que primeiro a gente precisa começar a olhar, né, para aquela dor assim, e não com esse olhar de vingança, de raiva, mas olhar para o que aconteceu, né? E começar a aceitar também que o que aconteceu no passado não pode ser mudado, né? E o que eu posso fazer a partir de agora? Quais os aprendizados que eu tive, né? O que eu posso tirar dessa situação que me aconteceu? E sim, como você disse, eu concordo totalmente. O perdão vai desde questões bem simples até questões muito graves, assim. Eu vejo muito dentro da clínica conflitos familiares, né? E às vezes eu percebo que pessoas vão alimentando ali uma angústia, uma chateação ali com os pais ou com os irmãos, e às vezes por uma situação muito simples que poderia ter sido resolvida ali, sabe? De maneira muito fácil, de maneira muito mais simples. E as pessoas ficam empurrando isso com a barriga, né? Ficam não querendo olhar para isso. Às vezes, uma simples conversa também, né, com aquela outra pessoa. É importante a gente falar que aquela pessoa nos magoou. Às vezes o outro nem sabe se nos magoou, né? É importante a gente também falar sobre isso. A gente poder, a gente se dar o direito de falar sobre os nossos sentimentos. Isso ajuda muito a gente nesse processo também do perdão. Analisar, existem algumas dinâmicas que eu trabalho, que é assim, se ouça, sabe? Às vezes você tá falando alguma coisa, você tá sofrendo, na verdade, coisas que você não tem coragem de falar pro outro. Então se grave e ao se ouvir, seja crítico, não sofra, sabe? O que você está dizendo que faz sentido, que de repente você está atrelando, que você poderia ver de uma forma diferente. Que às vezes você está criando mágoa com uma pessoa, por exemplo, e não é nem dela que você tem raiva, sua mágoa é porque anterior a ela aconteceu alguma coisa e ela está ganhando, por exemplo, os benefícios que você não estaria ganhando, sabe? Ela não tem nada a ver com isso. Então, quando você analisa de forma racional, não pensando assim, ó, eu vou perdoar todo mundo. Não. O que está acontecendo? Por que que eu tô assim? O que que tá dolorido, né?
você consegue ver de uma forma diferente, tentar buscar diferentes soluções para aquele problema. Que às vezes você não consegue resolver algo, fica num loop incessante de aprendizado e é uma situação completamente contrária. Você às vezes está tão preocupado, por exemplo, em que não quer perdoar alguém por aquilo que a pessoa te magoou, e às vezes a raiz desse problema não é nem aquela mágoa, foi algo anterior que foi mais intenso e você se culpa por não ter tido uma atitude diferente ou por ter se permitido chegar naquele resultado, né? E aí entra muito forte essa situação de nós damos o nosso melhor sempre, baseado no que a gente tem de conhecimento, né? Eu espero que após essa live, eu, você, todos nós, temos muito mais conhecimento sobre perdão e como trabalhar isso. Até porque nós estamos em constante evolução. Então, o que você aprender, sabe de perdão até hoje, ela vai ser base para o seu próximo aprendizado. Então, a gente tem que, sim, sempre estar trabalhando os sentimentos dentro de nós para que a gente agregue valor e esteja aprendendo, né? O objetivo é estar aprendendo, evoluindo. Sim, e algo que é muito real, Paty, é que às vezes a gente quer ter controle sobre os comportamentos dos outros, né? E a gente acaba se frustrando por conta disso. A gente não consegue ter controle sobre o comportamento de ninguém, a gente consegue ter controle sobre os nossos comportamentos e as nossas emoções, né? E os nossos pensamentos. Mas não em relação ao outro. Às vezes a gente acaba se frustrando muito e se decepcionando muito com a outra pessoa, porque a gente idealiza o que nós queríamos que aquela pessoa fosse, né? E é totalmente o que você disse. Cada pessoa está dando o seu melhor dentro do que ela pode, dentro da história dela, dentro das vivências dela. E cabe a você, eu acho que assim, a gente tem que começar a tomar decisões na nossa vida, sabe? Decisões importantes. Pô, se aquela pessoa tá me machucando, se aquela pessoa tá me magoando, se aquela pessoa não me faz bem, eu não tenho controle sobre o comportamento dela, mas eu posso tomar a decisão de continuar com ela ou não. Isso, E ótimo. é uma, e é uma coisa que a gente tem que começar a colocar mais em prática. É essa tomada de decisão, sabe? Porque às vezes a gente fica ali tentando controlar, mas o cara faz num relacionamento, por exemplo, ai, mas o cara trai, o cara mente, o cara faz um monte de coisa. Tá bom, mas você pode tomar a decisão de continuar com ele ou não, né? Uhum. E quando a gente fala do perdão, a gente não fala num sentido de reconciliação, de você virar melhor amigo daquela pessoa que te machucou, ou de você voltar com seu ex, ou de. Não, é de você estar em paz com você mesmo. A reconciliação pode acontecer? Pode. Mas ela não é obrigatória, né? Uhum. Ela pode acontecer ou pode não acontecer, ela não é obrigatória. O perdão é muito mais para você estar em paz com você e conseguir seguir aí com a sua história, com a sua vida e deixar aquele passado ali no lugar que é devido dele. E Lá atrás. agrega no seu autoconhecimento. Eu acho muito, assim, ó. Até vou te pedir um gapzinho para adicionar no que tu falou quando diz assim, a gente às vezes acha, a pessoa traiu, a pessoa fez isso, aquilo. Quando você sabe o que você está disposto a receber na relação, tudo bem, mentiu, mas às vezes eu acho que eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar aquilo, nós conversamos. Se você senta, conversa e traça para você um limite, bom, por exemplo, 6 meses é o tempo que eu tenho para a gente estar trabalhando nisso juntos e ver o resultado, porque para mim não tá bom, né? Você se conhece, você começa a se respeitar e dar esse limite pro outro. Porque qual é o problema de você só estar aceitando? E aí pode ser num relacionamento tanto pessoal, de você estar só aceitando mentiras, traições, desculpa, menos do que você merece, né? Sim. E num profissional, você às vezes nunca ser a pessoa promovida, tá sempre fazendo mil e uma coisas, sem aumento, sem nada, porque você acha que o outro tem que reconhecer você. Não, é a gente, né? Quando a gente começa a se colocar esse valor, entender, não, eu mereço mais. Porque eu sou a pessoa que trabalha 12 horas, 13 horas. Eu sei quanto eu me dedico. E esse trabalho tem que ser valorizado. Só que quando a gente começa a se valorizar, a enxergar as coisas de uma forma diferente, a gente começa a mudar o que a gente quer receber do externo, né? Então, quando a gente fala, eu posso voltar, você até pode. Mas na maioria dos casos, você se percebe tão diferente, tão merecedora demais, que você não quer aquele pouco, né? Exatamente. Você começa a querer assim, não, eu mereço mais, eu sou mais, eu quero atrair melhor do universo, eu vou utilizar isso para mudar
gostos, jeitos que eu tive que atraíram esse tipo de pessoa, porque eu acho que não é isso mais que condiz comigo, né? Eu brinco que às vezes as pessoas terminam um relacionamento, elas não sabem se ela gosta de loiro, moreno, branco, negro. Por quê? Você ficou tanto cavalo de padeiro, tanto tempo fazendo o que o outro gostava, que você nem sabe mais qual é o seu prato preferido, né? Às vezes a gente pergunta, tá, e você quer comer o quê? Ah, fulano gostava disso. Não, mas eu não perguntei do fulano. Ah, Porque escolhe você, né? a gente entra no automático. Então, é o se conhecer mesmo e Uhum. estar aberto ao novo, né? Porque quando você começa a situação do que é novo, o que eu quero aprender, você entende que tudo que você viveu foi base para tornar quem você é hoje. Então, foram oportunidades de aprendizado. E quando a gente não aprende, quando a gente não perdoa, quando a gente não usa isso para crescer, qual é o problema que nós trabalhamos em cima? Você parece que entra numa rotatória, sabe? Um looping aonde tudo que vem do externo, de forma indireta ou direta, te leva para o mesmo aprendizado. Pode ser aquela reação, aquele sentimento através de um amigo, através de um trabalho, por exemplo, você não consegue se perdoar que um dia você não se deu voz para se defender em uma situação. Aí começa no trabalho, o seu colega é promovido através do seu projeto e você não fala. Aí em casa, você é punido por uma situação que não aconteceu e você não fala. Tudo para te forçar a se defender, sabe? A te Sim. trazer esse aprendizado, mesmo que seja de formas diferentes. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento ele vem nessa situação do perdão, de não se pôr, né? É uma oportunidade de aprendizado. Perdoe, né? Entenda que você deu o seu melhor. Exatamente. E é como você disse, dentro do autoconhecimento a gente vai entender quais são os nossos limites, o que nós não queremos mais para nossa vida, né? E a gente vai conseguir ali trabalhar o que tem de melhor em nós, né? O que tem de pior também em nós. Eu acho o autoconhecimento assim algo lindo. Mas também ele é desafiador, porque a gente começa a olhar para as nossas feridas, né? A gente começa a olhar para os nossos machucados. Às vezes a gente tem muita dificuldade de perdoar, porque a gente não quer olhar de novo para aquela situação, né? Olhar para aquele machucadinho, para aquela feridinha. Então a gente vai deixando ali de canto, vai deixando ali de lado, depois eu resolvo. Mas tudo que é mal resolvido fica penduradinho na bolsinha que a gente falou do início da live, né? É, Aquela bolsinha sempre vai estar ali, ela só vai esvaziar quando você conseguir resolver aquela situação, né? E às vezes você vai ter a oportunidade de falar para a pessoa que ela te magoou, que ela te feriu, e ótimo se você conseguir. E às vezes não, às vezes você vai ser você com você mesmo, e tá ótimo também, se você conseguir liberar esse perdão e conseguir viver essa sua nova fase, sabe? As pessoas, eu vou até voltar ao que eu tinha dito antes, as pessoas acreditam muito que perdão é sinônimo de ser fraca, né? Ah, eu vou estar sendo otária se eu perdoar ele. Mas não, na verdade é autocuidado, sabe? É amor com você mesmo. Eu né? estava até conversando, sim, eu estava até conversando com a Paty, pessoal, que eu participo de um grupo onde tem mulheres que sofreram alguns tipos de violência doméstica e eu perguntei para elas, né, se elas haviam perdoado. E me chocou que algumas delas me falaram que não perdoou porque não vai dar esse benefício para eles. E na verdade o benefício não é para o outro, o benefício é para a gente, sabe? A gente precisa começar a tomar consciência disso, de que o perdão não é só para o outro, também é para nós, sabe? Para a gente conseguir se libertar disso. Ninguém vai estar aqui na live falando, ah, você é obrigada a perdoar. Você tem que perdoar. Eu acho que o perdão ele é uma escolha, né? Ele é uma decisão que você faz. E é uma decisão que envolve muito a sua liberdade. Liberdade de você poder ser mais feliz, de você conseguir ser mais leve, de você conseguir conhecer novas pessoas, viver novas experiências, para você não ficar tão presa, sabe, a essa mágoa, a essa angústia, a essa dor, porque tudo isso acarreta só em malefícios, né, Paty, como a gente Uhum, estava falando. uhum. Existe, dentro da psicologia, a gente fala muito de somatização, que é quando a nossa mente, o nosso emocional está tão sobrecarregado que ele acaba descarregando ali para o corpo. Então,
Meu, às vezes você tem uma dor de cabeça tão forte e você vai no médico e o médico não descobre o que que é. E aí fica aquela coisa, vai em médico, vai no outro e não descobre o que que é. Às vezes você vai no psicólogo e percebe que era uma questão emocional, né? Que foi tão forte aquilo pra você que até seu corpo sofre prejuízos, né? Tem pessoas aí que sofrem com Uhum, depressão, com uhum. ansiedade, com pânico, com coisas muito graves por conta de uma situação que aconteceu e ela não conseguiu elaborar, não conseguiu resolver e se livrar ali daquela pendência, né? Perfeito, é o que a gente trabalha na medicina chinesa, né? Nós somos energia, o nosso emocional, ele reflete em algum órgão. Então, ao invés de você tomar remédio, usando o seu exemplo da dor de cabeça, ao invés de eu tomar remédio para eu parar a dor de cabeça agora, eu preciso trabalhar que emoção está afetando esse órgão, né? Essa parte do meu corpo. E voltando, por exemplo, que eu dei, às vezes a gente, não fala, você ficar segurando, não se defender, começa a entrar numa situação de você ter dor de garganta, problemas sérios. A gente tem situações de raiva que levam para o cardíaco, né? A gente começa a ter problemas cardíacos, inclusive parada cardíaca, É verdade. mágoas que podem ser atreladas a câncer, começa a criar metástase. Então é sério, a gente pode fazer o emocional levar para doenças sérias, né? Inclusive tem uma coisa que o mestre falava para mim na medicina chinesa, que é se as pessoas soubessem trabalhar essa situação do equilíbrio, que é a teoria do yin e yang, né? Estarmos sempre buscando o equilíbrio, entendendo que a nossa emoção reflete no físico, a gente não teria doença no mundo. E é verdade, porque a gente estaria se dando o alerta de que, opa, o que que aconteceu? Eu tô indo demais para esse lado, eu tô me permitindo sofrer demais, eu tenho que parar, eu tenho que buscar mais amor. Opa, eu tô, sei lá, bebendo demais, eu preciso fazer alguma coisa contrária, buscar o equilíbrio. A gente realmente evitaria muitas, muitas situações de doença, se não todas, né? Então, quando a gente fala assim, o perdão é pro outro, não. Porque a verdade é que o outro ele tá com o consciente dele. Então, se ele tá achando que merece o seu perdão ou não, se ele te perdoa ou não, é dele. Você não tem controle nenhum disso. Os sentimentos, eles são fabricados dentro de nós. Então, quando a gente fala do perdão, o perdão vai ser dentro de mim, para me livrar daquela autopunição do por que, que eu escolhi esse namorado, por que, que eu escolhi esse emprego, por que, que eu não abri a boca, dos porquês que eu me cobro relacionado a uma situação. E não só isso, dos tantos porquês que eu me cobrei, os motivos que eu me dei, que me fazem sofrer ao perceber essa dor. Então, o perdão ele vai fazer com que você pare de sofrer se essa dor for acionada, né? Você vai entender que a dor, ela é um momento de aprendizado seu no seu pico negativo, né? Um momento de dor. Mas que sofrer é uma escolha sua. A partir do momento que dói, você tem escolha de aumentar, se dar motivos, inflar esses seus porquês ou perceber o que, que eu posso aprender com isso. Como eu posso melhorar a minha ação, as minhas escolhas, para que o meu resultado seja diferente. Não existe certo ou errado, existe o que vai me trazer felicidade ou não. E hoje essa consequência não me fez feliz, então o que eu posso mudar para não tê-la no futuro, né? E o perdão ele vem muito nessa situação. Sou eu, é para mim. Vai doer? Com certeza. Você ficou proporcional ao tempo que você ficou alimentando um sofrimento, né? Mas é uma camada de uma cebola. É muito importante você saber o seu limite, porque, opa, pensar nisso está me doendo muito. Então, vamos respirar, vamos ver o que, que eu posso mudar na minha forma de pensar, na minha forma de enxergar para isso, que me permita ir um pouquinho mais além, perdoar essa situação e ir para uma próxima camada. E isso vai em doses homeopáticas, dentro do seu limite, te fazendo chegar na raiz do problema. E é literalmente uma sensação de que saiu um peso das suas costas, de que você tá leve, entrou em outra energia, se permitindo novo. É uma realização pessoal da conquista sua por tudo aquilo que você estava se dedicando para alcançar e de ter se livrado de todo esse peso. Você começa a olhar as coisas de uma forma completamente diferente. Então, sim, é 100% para nós. Até porque o fato de a gente perdoar ou não, não vai mudar a vida do outro, né? Vai mudar a nossa vida. Às Então, vezes ele nem tá esperando, né, por esse perdão. então eu acho que
quando eu comecei com o dicionário, porque eu acho que o dicionário ele é um pouco falho, e aí olha eu que dona de si é isso. Bastante, achei. Mas eu acho que assim, ó, o dicionário te faz entender que perdão é você deixar alguém impune. E eu acho que não. Eu acho que perdão é você se libertar de algo que te traz muito sofrimento, né? Exatamente. Se você vai perdoar uma dívida ou não, é outra situação. Eu acho que a definição ela entra muito porque é palpável. Mas para o emocional, que é a dificuldade da gente estar entendendo, buscando uma definição, eu acho que o dicionário ficou falho. Eu acho que ele não te dá essa percepção de, olha, o perdão não é o outro, né? O perdão é o seu sentimento, é a sua emoção. É você tendo controle de você e se empoderando, no sentido de que você quer deixar esse passado no passado. Você quer tirar toda essa energia das suas novas escolhas, né? E por que que eu bato nisso? Às vezes a gente entra numa situação, por exemplo, de alguém que sofreu abuso físico, né? Esse abuso sexual, por exemplo. E aí você, olha como a gente é, né? A gente se dedica mais a conviver com uma dor, tentando escondê-la, abafá-la, do que se dedicar a se livrar dela. E quando a gente faz isso, por exemplo, numa situação de abuso sexual, inconsciente, todas as vezes que você vai ter relação com alguém, mesmo que seja alguém que você ame, que nunca te agrediu, que nunca fez nada, isso vem à tona. Vem esse sentimento, vem a parte da rejeição, vem o fato de você não querer ser tocada. E você tem que se trabalhar muito mais para conseguir permitir isso, né? Então, é muito importante, sim, a gente respeitar o nosso limite emocional, mas eu acho que é muito mais importante a gente entender que é para nós. É muito mais gratificante a gente conseguir se ver depois de um perdão, tendo uma relação onde a gente consiga se entregar 100% e perceber a pessoa maravilhosa e com a sexualidade que a gente pode ter e com o amor que a gente pode agregar tanto o prazer, do que ficar se remetendo e se punindo em doses homeopáticas com um sentimento que não agregou nada pra gente, né? É difícil? É, mas é possível, né? Eu brinco que tudo, quando a gente fala no SDS é simples, mas não é fácil. É simples porque o caminho para a gente alcançar, ele é simples, mas ele precisa de muita coragem nossa, muito esforço, muita dedicação. Então, para mim, quando você faz, quando você supera um trauma, quando você perdoa alguém, você merece muitos aplausos. Exatamente. É um processo que dói, né, no início, mas que no final do caminho você vê que, ufa, não preciso mais carregar aquele peso, né? Não preciso mais carregar todos aqueles sintomas que estavam me causando. E eu acho que é muito importante a gente começar a falar sobre aquela situação que nos machucou, né? É, com você mesma, com sua rede de apoio, né? Se você precisar de uma ajuda profissional para você também conseguir falar sobre isso, procure, sabe? Não, você não precisa também enfrentar isso sozinho. Mas fale sobre isso. Quando a gente fala sobre os nossos sentimentos, quando a gente fala sobre a situação, quando a gente fala sobre o quanto o outro me machucou, como eu me senti humilhada, como eu me senti ferida, como aquilo me fez chorar durante noites, como aquilo me atormentou, tirou meu sono. Quando a gente coloca para fora, né? Fala sobre como a gente se sente, sobre quais pensamentos passaram pela nossa cabeça, vai ficando mais leve, né? A gente precisa aprender também a compartilhar isso com outras pessoas, com a nossa rede de apoio, com pessoas que a gente confia. Porque quando a gente compartilha isso, diminui, sabe, aquele peso, aquela angústia. A gente tem uma necessidade de guardar tudo para nós, né? A gente não quer falar sobre coisas ruins, a gente não quer falar sobre sentimentos ruins, a gente quer guardar tudo pra gente. Às vezes a gente passa por uma situação de humilhação, a gente não quer falar sobre isso, passa por uma situação, por exemplo, de um abuso sexual, como você falou, né? Na maioria dos casos de abuso sexual, as mulheres nunca falam sobre isso, né? Já estão na vida adulta ali, muitas das vezes já estão até já idosas, e elas nunca falaram sobre isso com ninguém. Então imagina o peso de carregar essas palavras que ficaram entaladas, né? Imagina o peso que é carregar isso durante muitos anos. Óbvio que isso vai ter consequências para o seu emocional, na sua vida espiritual, no seu físico, em todas as áreas da sua vida acaba tendo uma consequência, né? Por conta disso. Uhum. De você ser, a importância de você ser verdadeiro com você, né?
100%. Exatamente. O emocional, a gente tem controle do nosso emocional. A gente fala assim, ah, mas eu tenho tanta vergonha, eu ainda me puno muito, eu ainda me culpo muito. Perfeito. A gente tem a situação de você pode se gravar, filma, grava o áudio, sabe? Ah, não, ainda tá muito difícil falar. Por exemplo, gosto muito de pensar caminhando. Eu simplesmente saio caminhando, vou dando volta na quadra, ando, às vezes eu olho, eu já andei quase 15 quilômetros, gente, tem que voltar, é um desespero, né? Mas, por quê? Você está exercitando, o seu corpo está te ajudando. Primeiro, com toda essa parte, né, do físico, de estar te jogando mais coisas boas, positivas, do emocional, de estar te permitindo, né, fazendo ver diferentes formas, e você tá focada em caminhar, não em sofrer. Uhum. Então você só vai pensando. E às vezes, assim, ó, você fica uma semana pensando sem chegar a lugar nenhum, mas pelo menos vai chegar um dia que você vai dizer, eu não preciso sair de casa para caminhar. Vamos ver o que dá para fazer, né? Mas é o primeiro passo, porque perdoar, como tudo na vida, é um exercício. Então você não vai pegar hoje, olhar para aquela pessoa que te magoou muito e dizer, ah, te perdoo. Não, isso é ridículo, né? Isso é da boca para fora. Péssimo. O que você vai fazer é, em doses homeopáticas, como a gente mencionou, olhar para aquela situação, primeiro começar a olhar de forma diferente, tentar conversar a respeito, analisar quais foram as raízes do problema, né? Para que essa dor pare de te trazer sofrimento, essa autopunição, toda essa mágoa, né? E aí sim chegar na raiz do problema, onde você consegue lembrar do que aconteceu, e não te trazer nem dor nem sofrimento. E em muitas situações, a gente se pega às vezes assim, ó, nossa, eu nem lembrava que tinha passado por isso, Uhum. né? De tanto que você trabalhou aquilo e ficou resolvido dentro de você. Então, sim, esse perdão 100% existe? Existe. Mas é você diariamente em doses homeopáticas fazendo. E aí, você pode tanto começar com algo simples, que é o que eu brinquei. Pra mim é simples derrubar um copo no chão, né? Mas eu tenho vivência com pessoas que eram super perfeccionistas e isso era uma dor absurda, né? Então, comece no que é simples pra você. E se mesmo assim não tiver legal, caminha, sabe? Faz um exercício, faz um hobby. Eu brinco que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa manual. Então, eu não cheguei no nível vó de ser costureira, porque vó nem precisa explicar mais, né? Ela pega a toalha e já faz uma igual. Mas eu comprei a máquina de costura. E eu brinco, às vezes eu tento fazer uma sainha para minha filha, alguma coisa, porque aquele tempo que você tá usando o seu físico para focar em algo, a sua mente continua trabalhando naquilo, mas ela não vai te trazendo o sofrimento. Porque você não vai, por exemplo, parar de caminhar para se chorar no meio da rua. Porque se a sua cobrança é que você se pune, que ai, eu tenho vergonha de falar, você vai sentir vergonha de sentar no meio da rua e chorar, né? Uhum. Talvez lá na frente você nem dê bola, porque já tá tudo tão bem, se falar, ai, tô emocionada, já senta, já faz amigo e tranquilo. Mas no começo vai te ajudar muito a enfrentar o que você tem vergonha de demonstrar. E perceber que é bobo, todos nós temos dores, todos nós passamos por traumas, todos nós temos sim as nossas dificuldades. Isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento e da nossa evolução. A diferença são as pessoas que às vezes enfrentaram por mais tempo essa dor e talvez tenha mais agora autocontrole sobre as suas emoções para estar trabalhando isso. Se eu disser para você que para desenvolver todo o método eu não sofri, é mentira. Eu sofri igual cachorro na rua levando chute, né? Porque eu tive que dar a cara a tapa. Mas isso também, em contrapartida, me trouxe uma autonomia e um conhecimento emocional de mim, do que eu gosto e por quê, que me fez respeitar muito mais o próximo, a vivência do outro, as escolhas dos outros, porque eu sabia o que eu tinha passado, né? Que já que ninguém calçou o meu sapato e caminhou o que eu fiz, eu também não podia julgar a caminhada do outro. Então, nossa, é muito enriquecedor. Não existe uma pessoa que é melhor que a outra. A grande ideia, a grande moral da história é nós sermos melhores a cada dia. Se alguém caminhou igual, fez diferente, é a história da outra pessoa. O que eu estou fazendo com a minha? A Patrícia de hoje é a Patrícia melhor que ontem? Isso valeu. Se a Paula é melhor que a Patrícia ou não, a gente não consegue medir isso, porque nós somos seres únicos. Eu consigo medir se eu sou melhor que ontem. E aí esse é o seu poder, isso é bacana. Exatamente.
A gente só pode se comparar com nós mesmos do passado, né? Não Uhum. dá para ficar se comparando com outras pessoas, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vivência. Uma outra coisa que eu acho muito legal de pontuar, e que isso dá sempre muito certo, assim, é a escrita terapêutica, né? Você poder escrever sobre aquilo, pega um caderninho, né, e anota sobre esses seus sentimentos, anota sobre essas situações que aconteceram com você. Isso ajuda bastante, até para a gente se organizar, porque às vezes na nossa cabeça tá tudo tão confuso. Quando a gente coloca em palavras, a gente se organiza, né? E eu falo, quando a gente está organizado aqui, a gente também está organizado aqui, né? Se os nossos pensamentos estão organizados, as nossas emoções tendem a ficar mais organizadas, a gente consegue ter um pouco mais de controle. E a escrita terapêutica é ótima para isso, principalmente em situações assim. Tanto situações mais simples, até quanto situações mais graves, como situações de violência. Você escrever sobre aquilo que você passou te ajuda muito a se Poder. organizar internamente, né? Uhum. E aí eu vou até adicionar, eu tava rindo porque eu lembrei de uma situação, vou adicionar um negócio na sua escrita. A gente brinca que assim, ó, faz a carta, como se fosse, sei lá, uma carta para você, para outra pessoa, né? E ao momento que você não quiser mais aquilo, tudo que tá escrito de mágoa, queima. Para ter um Rasga. símbolo de que você se libertou, tipo a fênix renasceu, né? E outro hábito que quando você fala da escrita, eu tenho muito isso. Eu gosto de escrever para as pessoas algo ao final de um ciclo. Por exemplo, eu terminei um relacionamento, eu sempre mandava uma carta pontuando tudo que me fez ver algo bom naquela pessoa. Para dar para ela uma dica do que ela podia melhorar, sabe? Ou do que me fez ver um lado bom, que eu ia guardar aquilo e não que era ruim, né? Ou você fez, por exemplo, uma live, a live foi muito legal, eu mando algo positivo, sabe? Eu acho que a gente precisa usar muito mais a nossa escrita, a nossa fala, para empoderar as pessoas, sabe? Para pontuar o que tem de valor, o que tem de coisa boa nos outros. Porque infelizmente a gente se acostumou que a verdade, que o bom, ele é tolo, ele é bobo, ele é estranho, né? E o que é mentira, o que é fake news, o que é uma piada, o que é uma fofoca, a gente passa com maior facilidade. A gente está errado? É um hábito, a gente aprendeu, a gente exercitou. Então, você racionalmente desenhar quem eu quero ser amanhã. Eu quero ser uma pessoa que carrega essa mágoa, carrega esse peso? Não. Por quê? Quais são os valores que eu quero que estão envolvidos? Eu quero ter a minha paz, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter mais consciência do meu eu, do meu emocional, né? Mais esse controle. O que eu posso fazer então para estar melhorando isso, né? Hoje, como que eu vou alcançar aquela Patrícia que eu quero? Que a gente precisa traçar esse objetivo, né? E se desenhar, se imaginar, pode parecer às vezes um sonho longínquo hoje, mas a partir do momento que você começa esse exercício, a tendência de você atingir muito mais rápido do que você pensava é gigante. Exatamente. Eu acho que uma coisa que você falou aqui que é muito importante da gente ressaltar, a gente fala muito do perdão para o outro, né? Perdoar o outro sobre alguma coisa que ele fez, mas o se perdoar é extremamente importante, porque o tempo todo, só nós estamos com nós 24 horas por dia, né? Só eu estou comigo 24 horas por dia. E eu vejo ali constantemente as minhas falhas, os meus erros, e às vezes eu fico me punindo por aquilo, sabe? Fico ali vendo o quanto eu tô errando, o quanto eu sou insuficiente. A gente vai alimentando, né, essas crenças. Nossa, eu sou insuficiente, eu sou incapaz. E cada pequenos erros, coisas que todo mundo faz, né? A gente aumenta aquilo, coloca numa lente de aumento e se pune muito com aquilo e não consegue também viver muitos ciclos da nossa vida por conta disso, né? Eu gosto de usar dois exemplos. A depressão a depressão normalmente é aquela pessoa que está muito presa às coisas que aconteceram no passado, né? Aos erros que aconteceram no passado, à mágoa que aconteceu ali no passado. E a pessoa com ansiedade, ela está com medo de errar no futuro. E a gente tem que começar Pronto. a naturalizar o erro, né? Nós erramos e tá tudo bem em errar. O que a gente pode fazer a partir de agora, né? A gente tem controle só do presente. Infelizmente, a gente não tem controle do passado.
Infelizmente, a gente também não tem controle do futuro. A gente só tem controle do presente. Então, beleza, eu errei. O que eu posso fazer a partir de agora? O que eu aprendi com isso, né? Como eu posso evoluir? Como eu posso me conhecer mais a partir disso? Porque às vezes a gente fica muito preso nesse ciclo, né? De culpa, de medo de errar, de medo de falhar. Às vezes a gente nem tenta algo novo porque a gente fica com medo de errar, com medo de falhar. A gente tem que começar a naturalizar. Gente, é Uhum. normal a gente errar, né? Nós somos humanos também. E é como eu achei lindo isso que você falou no começo, de que nós estamos sendo os melhores que nós podemos ter dentro daquilo que nós podemos ter, né? Dentro Uhum. daquilo que nós aprendemos, dentro da nossa história, dentro das nossas vivências. Então, o perdão, é importante a gente perdoar o outro pelo que ele fez, pelas coisas que aconteceram, para a gente não carregar tudo aquilo que a gente falou aqui durante a live, mas também é importante a gente se perdoar, né? Sim, sim. E entender que o certo e errado é difícil de mensurar, porque você vai É, julgar certo a consequência que vai te trazer felicidade e você vai julgar errado a que não trouxer. Só que conforme você aprende, isso vai mudar, né? Não existe uma exatamente. regra única. Nossa, é isso. Eu acho que é 100% isso. A gente quando eu falo do pico positivo e negativo, a gente ficar no passado, trazendo toda essa mágoa do passado, se punindo, se magoando e aumentando o sofrimento, faz com que esse pico negativo aumente. E a gente quer ser feliz. Então, quanto mais a gente conseguir se perdoar, se livrando do que não nos faz bem, mais a gente chega nesse alcance. Como que eu controlo isso? Com a minha emoção. Você tem total poder com a sua emoção, né? E aí é muito importante a parte do respeito. Respeite o seu limite, respeite a sua emoção. Você é a única pessoa que consegue mensurar isso. Quando eu pergunto para você, as pessoas perguntam, dói de 0 a 10? Quanto que é 0 a 10? Né? O meu 0 a 10 é diferente do seu 0 a 10. Então, tá doendo? Para, respira, vai com calma. Você não precisa vencer uma corrida. Você precisa chegar no final, né? Alcançar o seu objetivo. Então, se respeitar. Quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir ultrapassar esse limite. Porque você agrega, né? Você se permite o tempo de agregar. Exatamente. E nós merecemos ser felizes, né, Paty? Eu, você, as pessoas que estão aqui nos assistindo, nós temos esse direito de ser feliz, de estar bem, né? De estar bem com a nossa família, de estar bem nas áreas da nossa vida. E não vale a pena a gente ficar alimentando certos sentimentos, né? Eles são bons durante um tempo, mas eles não são bons durante muito tempo. A É, gente precisa começar a se livrar realmente desses sentimentos, dessas emoções, para que a gente consiga realmente ser feliz e alcançar o bem-estar que nós merecemos ter, sabe? Não ficar preso nessa tortura infinita. até porque se você convive muito tempo com uma dor, ela começa a fazer parte de você, Com né? certeza. Aquele sentimento que você tinha de raiva começa a fazer parte da sua energia. Você começa a ter a mesma vibração. Porque todas as suas escolhas serão interferidas por aquilo. Você já olha as pessoas com aquela crítica, com aquele olhar diferente, né? Então, Uhum. muito Sim. bacana. Eu amei que para mim a gente adicionou no dicionário que É. perdão é se libertar, né? É ser Eu vou livre deixar. emocionalmente de toda uma mágoa, uma autopunição, uma dor que te causa um sofrimento muito grande. Exatamente. Eu vou deixar lá essa sugestão para eles alterarem o dicionário, porque tá um pouquinho errado. Bom, que seja pelo menos o nosso, né? Que a gente consiga É. estar trabalhando isso. Eu quero muito agradecer, Paula, a tua presença. Eu achei muito Obrigada. bacana a gente trabalhar essa parte do método do FDS com a parte da psicologia e dizer sim que nós temos poder sobre as nossas emoções e que a gente pode, a gente merece, a gente deve ser feliz, se conhecer melhor e buscar a nossa autorrealização. Isso é um direito e eu acho que até um dever nosso, né? Aprendermos e sermos felizes. Espero, vou te passar a palavra, mas eu espero que isso tenha sido para vocês como foi assim para mim. Eu achei enriquecedor a gente poder estar dividindo isso e contribuindo para o dicionário. Não, eu amei, assim.
como a gente estava conversando, né, ontem. Perdão é uma coisa que a gente fala tão pouco, né? A gente nem para refletir sobre isso. Quando a gente começa a ler, eu e a Paty, a gente leu sobre para trazer aqui também para a live, né? A gente quis se apropriar do assunto. E quando a gente começa a entrar mais a fundo no tema, a gente percebe o quanto isso impacta a nossa vida, né? E eu falei, Paty, a gente precisa falar isso para as pessoas, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, como isso impacta a vida delas, como isso paralisa a vida delas. E nós temos o direito e o dever de ser realmente felizes, de ter o nosso bem-estar, né? De sermos pessoas de sucesso, né? Emocionalmente falando. Então, eu acho que amei. Eu acho que tudo que foi falado aqui vai agregar sim na vida das pessoas, agregou muito na minha. Espero ter agregado muito na sua. Fiquei muito feliz com o convite, espero que aconteça mais vezes. Sim, uma amizade, um encontro, né, do nada, Do que nada, pelo Instagram. isso trouxe um relacionamento maravilhoso. Obrigada, obrigada a todos vocês que Obrigada, gente. participaram. Que agora a gente fala que perdão é se libertar, né? Ser livre de Exatamente. toda essa emoção. Obrigada, gente, pela companhia de vocês, pela participação. Obrigada, Paula. Um Obrigada. beijo no coração de vocês e até a próxima live, né? Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.